Seguimos agora com o Noticiário Nacional. O destaque vem de Brasília. No Supremo, uma reunião com a cúpula do Congresso levou a um acordo para fazer uma espécie de transição para suspender finalmente o pagamento de penduricalhos. Quem chega ao vivo com a gente com as informações dessas discussões é o Pedro Teixeira. Boa tarde para você, Pedro. Já se pagou tanto tempo... Tudo bem, Adriana? Tudo bem, querido? Já se pagaram tanto tempo, né? Esses penduricalhos foram pagos por tanto tempo e agora tem que ter uma transição, um desmame dos penduricalhos, é isso? E tem um risco de arrumarem um jeito de garantir que ele siga valendo de alguma forma. Você tem pizza favorita, Adriana? Eu tenho. Marguerita. Então, tá com uma carinha de que pode ser que o desenho termine em pizza marguerita. Mas essa aí não é boa, não. Porque eles estão desenhando a possibilidade de fazer um acordo para garantir um processo de transição com relação aos pagamentos dos penduricalhos. Tem muita gente aqui no Congresso Nacional dizendo que a discussão pode passar pela reforma administrativa, que já vem sendo discutida há vários anos por aqui, mas hoje, de fato, o presidente do Supremo, o ministro Edson Fachin, junto com os relatores das ações que questionam os penduricalhos, então o ministro Flávio Dino e o ministro Gilmar Mendes, com os presidentes aqui do Congresso Nacional, do Senado, Davi Alcolumbre, e também da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, além do presidente do Tribunal de Contas da União, Vital do Rego, e do representante, o vice-procurador-geral da República, representando o procurador Paulo Gonet, iniciaram uma discussão para uma transição com relação a este processo de penduricalhos. Isso pode fazer com que, por exemplo, alguns pagamentos que ainda estão bloqueados possam ser feitos, mas depois disso o Congresso se dispõe, junto com o Supremo Tribunal Federal, a discutir uma legislação efetiva com relação ao pagamento do funcionalismo público e para definir o que é remuneratório e o que é indenizatório. Nem todos os pagamentos indenizatórios fogem do teto constitucional, alguns deles são pagos de maneira correta. Acontece que boa parte deles são pagos fugindo do teto constitucional. A gente já trouxe exemplos, por exemplo, o que foi dito no Jornal da Band na semana passada, tem magistrado recebendo R$243 mil por mês. Isso foge à regra, ultrapassa em muito o teto constitucional de R$46 mil. Amanhã tem um julgamento previsto no Supremo Tribunal Federal destas duas ações. O Supremo indicou que pretende manter este julgamento, então vão analisar a liminar dada pelo ministro Flávio Dino e pelo ministro Gilmar Mendes, que derrubou uma série de penduricalhos, mas há um compromisso aqui em Brasília de que os três poderes vão se dedicar a uma discussão com relação a uma transição. A gente precisa ver agora se vai ser uma transição que, de certa forma, garante os privilégios ou se, de fato, o que está sendo defendido, pelo menos neste momento no Supremo Tribunal Federal, que é a derrubada destes penduricalhos, acaba sendo mantido e o funcionalismo público passa a ter uma remuneração condizente com o teto constitucional de R$46 mil. O que há, neste momento, é uma intenção dita por integrantes do Supremo e também pelos integrantes do Congresso Nacional, mas as discussões vão ser feitas nas próximas semanas para definir um formato concreto de transição e se, de fato, estes penduricalhos serão eliminados do orçamento público, então a gente passaria a ter menos gastos com os servidores. É sempre também importante destacar, né, Adriana, Renan e todo mundo que nos acompanha aqui na Band News, que penduricalhos, eles servem para uma parte do funcionalismo público. Tem muito servidor que recebe dentro do teto constitucional, portanto, dentro da regra, e não faz parte destas discussões. Os penduricalhos são os auxílios, auxílio terno, auxílio panetone, auxílio locomoção, quando o servidor, às vezes, nem se locomove para trabalhar. A intenção foi escancarada hoje, a gente vai ter que acompanhar os próximos passos, afinal de contas, a solução não foi apresentada nesta terça-feira.